E hoje a Ana Beatriz Hayasaki volta aqui para poder contar pra gente como funciona o acordo previdenciário entre Brasil e Canadá. Quem aí já tá ansioso? Posso levar meu tempo de contribuição do Brasil para o Canadá? E depois eu posso trazer de volta? Tem direito à aposentadoria por idade? Aposentadoria só por tempo de contribuição? Tem também o benefício lá do acidente de trabalho? Como são essas questões todas? Hoje nós vamos descobrir. Aqui é o Conversa de Imigrante, esse é o podcast de todo imigrante bem informado, episódio 4. Bora lá? Cíntia Mendes aqui, administradora técnica de contabilidade, especialista em análise de custos e processos. E eu estou aqui hoje com a Ana. Aninha, advogada previdenciária, especialista em acordos previdenciários internacionais. Bem-vinda, Ana, mais uma vez aqui para a gente abusar do seu conhecimento. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Beatriz. E aí, estão preparados para o Acordo Brasil-Canadá? Então vem com a gente. Aninha, sabe o que aconteceu? No último episódio a gente estava tão empolgada, falando tanto, trazendo tanta informação, que você nem deixou os seus contatos, sabia? Quer dizer, para quem está assistindo a gente lá no YouTube, para você que está aqui no YouTube assistindo a gente, teve acesso a todos os contatos aqui na descrição do vídeo. Mas para quem está só ouvindo a gente aqui pelas estruturas de áudio da vida, não sabem como contactar você. Então, ao contrário do normal, que você fala seus contatos no final do episódio, fala pra gente logo aqui no início como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você. Claro, falo sim. Vocês podem entrar em contato comigo via Instagram, que meu arroba é anabeatrizhadv, e via WhatsApp 19 99805 6377. 19, né? Olha só, você ainda está no Brasil. Eu estou no Brasil. Denúncia. Está saindo, mas não saiu ainda. Está no Brasil ainda. Imigrante, a gente já sabe que você vai se tornar em breve. Estamos ansiosos para ver os seus perrengues de vida. Falando nisso, já começo perguntando o seguinte: o Acordo Previdenciário Brasil e Canadá é um acordo interessante? Se você fosse viver no Canadá, você iria usar do acordo ou você iria continuar contribuindo para o Brasil e para o Canadá separadamente? Sobre isso, é uma questão muito íntima sua, tá? O advogado previdenciário, ele vai te ajudar, te mostrar todas as alternativas que você tem, mas se eu pudesse dar um conselho, sim, eu contribuiria no Brasil e no Canadá e deixaria para usar um acordo previdenciário caso eu precisasse muito. Mas, caso você não tenha essa possibilidade financeira de contribuir em um e no outro, o acordo previdenciário, ele é maravilhoso. E, além do mais, se você contribui no Canadá, você automaticamente está segurado pelo Brasil. Olha, eu acho isso muito legal. Isso explodiu minha cabeça, assim, de um jeito. Porque como é que pode você estar contribuindo para o Canadá e continuar segurado no Brasil? Eu queria que você explicasse isso mais no detalhe, porque na minha cabeça não faz muito sentido. Claro, vamos lá. O Acordo Brasil e Canadá, ele dá essa possibilidade. Então, se você saiu aqui do Brasil e agora está morando no Canadá e contribuindo para a Previdência do Canadá, você está automaticamente segurado perante a Previdência do Brasil. Mas o Acordo Previdenciário, ele só abrange 3 benefícios, sendo eles aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Mas, caso você já esteja recebendo a pensão por morte, infelizmente, você não é segurado mais no Brasil. Então, você tem que ficar de olho nisso. A pensão por morte, então, se o meu companheiro, minha companheira, alguém, né, do qual eu sou beneficiária, falece e eu já estou recebendo esse benefício, então eu perco o direito a usar desse acordo. Seria isso? Mais ou menos isso. Você vai perder o direito de ser considerado um segurado perante o Brasil, certo? Mas você ainda vai poder usar o acordo, caso você continue contribuindo no Canadá, para aposentadoria por idade ou aposentadoria por invalidez. Ah, entendi. Interessante. Tá. No que é que consiste esses acordos previdenciários? Porque assim, o pessoal que me segue lá na Contadora do Imigrante já é fera, já sabe como é que funcionam os acordos de não bitributação. Vocês sabem, né? Porque vocês chegam aqui ainda para mim... Ai, deixa eu respirar. Vocês chegam aqui ainda para mim
para mim dizer que existe um acordo de não bitributação e que se você é tributado em um país não vai pagar nada no outro. Olha lá. Eu já expliquei para vocês 392 vezes que, se existe um acordo de não bitributação, você não paga em um país o que você já pagou no outro. Você paga a diferença. Então, por exemplo, você está lá no Canadá e lá no Canadá você paga só 10% de imposto de renda. Entretanto, no momento em que você converte para real, o seu rendimento é tributado a 27,5%. Se você só paga 10% no Canadá, no Brasil você tem que pagar 17,5%. Você não deixa de pagar no Brasil porque tem um acordo de não tributação e aí você já pagou no Canadá, não vai mais pagar nada para o Brasil. Olha lá, viu? Por favor, entra aí na sua cabeça. Então, eu quero saber como é que funciona. Se o acordo de não tributação funciona assim, dessa forma, né? Você não duplica o pagamento, você paga somente a diferença. Qual é o fundamento básico que existe em todos os acordos previdenciários? Ou não existe fundamento básico, cada um por si, quem quiser que lute? Não, vamos lá. O fundamento básico do acordo previdenciário é te proteger. Proteger não importa onde você esteja. Então, no Brasil, sendo canadense, ou no Canadá, sendo brasileiro e trabalhando, claro. E também os seus dependentes, né? Porque nós sabemos que a pensão por morte é para os dependentes, não para o segurado. Então, ele tem essa essência de proteção para o brasileiro quanto para o canadense, o que é muito bom. Porque aí não te obriga a necessariamente você contribuir para os dois países, porque você não é obrigado necessariamente a contribuir dos dois. Se você saiu do Brasil, você pode deixar de contribuir no Brasil e só contribuir no Canadá e vice-versa. Interessante. Mas me diz uma coisa, como é que é feito esse cálculo? Porque no Brasil tem essa questão, a gente já falou, inclusive, no último episódio, tá? Nós falamos sobre a questão da aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, quem tem direito, quem não tem, essa questão dos 20%, dos 11%, a gente falou no último episódio. Se você perdeu, eu vou deixar aqui o card para poder você ir lá dar uma olhadinha nesse último episódio, que a gente fala todos os fundamentos dessa questão previdenciária no Brasil. E agora a gente está falando exclusivamente do Brasil e Canadá. Então, me conta. Se aqui existem todas essas questões de tempo por idade, ou aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, esse fator previdenciário, lá no Canadá, eu imagino que não exista essa bagunça, né? Ou então existe uma outra bagunça, porque cada país tem a sua própria bagunça previdenciária, né? A gente vê aí as manifestações que existem na França, por exemplo, relacionadas a esse assunto, então a gente sabe que cada país tem sua bagunça. Exatamente. Como é que a gente faz para poder juntar a bagunça de um e do outro, de forma que daquilo ali a gente consiga tirar um cálculo que gere um valor ou um tempo que falta, enfim. Como é que você consegue organizar isso? Caso você queira um benefício previdenciário no Brasil, você tem que cumprir os requisitos do benefício previdenciário no Brasil. Caso você queira um benefício previdenciário no Canadá, você tem que cumprir as regras no Canadá. Hoje no Brasil, já que nós estamos falando do acordo, eu só vou falar da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade para a mulher hoje é 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Para o homem é 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Lá no Canadá, não existe essa diferença de idade para homens e mulheres. Então, lá é 65 anos para homens e mulheres, no mínimo também 15 anos de tempo de contribuição. Posso me aposentar antes no Canadá, aos 60 anos? Posso, mas a minha renda vai cair. Posso me aposentar mais tarde, aos 70 anos? Sim, posso, mas a minha renda também vai aumentar, porque, consequentemente, você vai contribuir mais. Então, enquanto a gente estava conversando, eu me lembro que você tinha citado uma questão que eu achei muito interessante, que é, se a gente usar do acordo, a gente pode, esse acordo sobrepõe a lei básica do Brasil, que é não pode ter uma remuneração menor do que um salário mínimo, e sim, eu poderia ter uma remuneração menor do que um salário mínimo no caso de uma aposentadoria na qual eu use esse acordo. E assim, isso é muito louco na minha cabeça, porque isso é o que rege basicamente toda a remuneração no Brasil. Ninguém pode receber menos do que o salário mínimo, ou pelo menos a hora, né? Se você trabalha meio período, se você trabalha menos do que meio período, pelo menos o valor da sua hora tem que ser equivalente ao valor da hora do salário mínimo, não pode ser menos do que aquilo. Então, na minha cabeça não fazia muito sentido essa questão de que se eu trouxer o meu tempo de contribuição do Canadá para o Brasil, eu posso sim acabar recebendo menos do que um salário mínimo no Brasil. E o contrário também é verdade. Se eles têm um piso, né, um valor mínimo que eles pagam lá para os contribuintes, se eu usar desse acordo entre o Brasil e o Canadá, lá eu também posso receber menos do que o salário mínimo.
É isso? Então, vamos lá. No Brasil é exatamente isso. Se eu tenho que usar o acordo e eu vou trazer tempo, porque eu só levo e trago tempo. Eu não levo e vou trazer salário de contribuição. Então, todo financeiro que ficar contribuído lá no país da contribuição, ele vai continuar lá, você só vai levar o tempo. Ou seja, na hora de fazer o cálculo, a sua média vai cair. No Brasil, realmente, nós temos um amparo social em relação ao salário mínimo, mas infelizmente o acordo não dá esse amparo e um decreto autorizou que, se você utiliza a totalização de um acordo, você pode sim receber menos que um salário mínimo. Isso não será inconstitucional. Então, você vai receber menos que um salário mínimo, caso a sua média dê menor que o salário mínimo. Lá no Canadá, vai ser mais ou menos do mesmo jeito, porque você vai levar tempo e não salário daqui do Brasil, e aí a sua média, consequentemente, lá no Canadá vai cair, porque eles só vão levar em consideração o salário que você contribuiu lá no Canadá. Aí o seu tempo vai ser grande, mas o tempo de salário vai ser menor, então, consequentemente, a sua média lá na frente também será menor. Então, pelo que eu tô vendo aqui, existem duas coisas muito importantes. Primeira coisa, você precisa curtir aqui o vídeo, né? Seguir aqui o canal para poder ficar sabendo de tudo, porque esse é o podcast do Imigrante Bem Informado. Não tem condição de você estar aqui recebendo todas essas informações e não estar seguindo a gente e não ativar o sininho para ouvir os próximos episódios, né? E segunda coisa, não começa um processo de aposentadoria nem no Brasil, nem no Canadá sem contactar um advogado, porque você corre esse risco. Vai ver que você contribuindo por mais 1 ou 2 anos, ou você pagando a sua guia avulsa lá no Brasil da sua GPS, você conseguisse uma aposentadoria de valor integral nos 2 países, mas por desconhecimento do processo, você pode se prejudicar a ponto de não receber um salário mínimo em nenhum dos 2 países. Olha só que loucura. A loucura de não procurar um profissional experiente e habilitado para fazer o seu processo previdenciário, né? E isso acontece muito com você, Aninha. Muita gente vem te procurar para poder você consertar a bagunça que foi feita? Sim, infelizmente sim. Só que tem algumas bagunças que infelizmente não tem conserto. É verdade. Aqui mesmo eu vejo muito isso. Muita bagunça que não tem conserto, a gente só tem como remediar, né? Tentar dar uma melhorada daqui pra frente. Mas no último episódio eu me lembro que você falou que depois que a pessoa pede aposentadoria, que a aposentadoria é disponibilizada, já era, né? Não tem mais o que fazer, não tem mais como revisar, já foi. Revisar a gente tem como, claro, não tem problema. Mas a partir do momento que você recebe a sua aposentadoria, você não pode mais renunciá-la. Então, é irreversível. Então, talvez, mas a minha aposentadoria daqui 3 meses era muito melhor, eu ia receber muito mais, mas eu já saquei, eu já fiz tudo. Então, infelizmente, você vai continuar com a aposentadoria que você sacou e você pediu. Então, uma análise, fazer um cálculo previdenciário antes de pedir a sua aposentadoria é essencial, para você não ter surpresa desagradável lá na frente. E isso já aconteceu com você, assim, de você estar atendendo um cliente e depois de fazer os cálculos, você vê que bastava ele contribuir por mais 4 meses, que ele teria um valor de R$600 a mais para receber, algo desse jeito? Sim, infelizmente sim, e acontece com frequência. Muita frequência, inclusive. Então, na hora do desespero, mantenha calma, tá? E consulte um advogado previdenciário. O INSS, ele traz sim lá no sistema dele alguns cálculos que falam o tempo de contribuição, quanto fala para aposentar, mais ou menos uma média que seria seu salário. Mas, como eu trabalho com isso, a gente vê todos os dias, o INSS tem muitos erros. Pode estar faltando tempo de contribuição, pode estar faltando salário de contribuição, e aí isso vai prejudicar muito o seu cálculo. Realmente, eu acho que é a dica de ouro do episódio 4. Antes de você tomar as decisões, porque assim, acontece muito aqui, né? Vocês veem os meus vídeos lá na contadora do imigrante e aí vocês decidem que tá na hora de fazer a declaração de saída definitiva. E aí faz a declaração. Aí depois você termina de assistir os vídeos, né? Porque você não assistiu todos os 40 vídeos. Aí você, quando termina de assistir o último vídeo, fala: eita, não era pra eu ter feito ainda por causa disso que Cíntia tá falando nesse vídeo agora. Vou fazer uma consultoria. E aí você vem fazer a consultoria comigo depois de já ter tomado a atitude, depois de já ter feito alguma coisa. Gente,
primeiro, assiste todos os vídeos. Depois, pensa, vou fazer sozinho, estou me sentindo seguro, estou me sentindo ok. Ou vou fazer uma consultoria. Antes de você tomar qualquer atitude. E depois é que você vai tomar sua atitude orientado por um profissional. Fica aqui, segue aqui a gente, que nós vamos ter profissionais de diversos setores, de diversas formas de ajudar nós, os imigrantes. Então, fica aqui com a gente, que a gente vai te ajudar com todas as informações. Bora para mais uma pergunta. Vamos. Me diz uma coisa. Você me disse que a situação do segurado, o brasileiro que sai do Brasil e que continua contribuindo no Canadá, ele continua segurado. Entretanto, ele só está segurado em 3 situações, né? Aposentadoria por morte, né? Pensão por morte, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. Certo. Mas existem muitos outros benefícios, como, por exemplo, a questão da gravidez. Exatamente. Né? A questão da gravidez não existe cobertura. Você tem mesmo que estar contribuindo diretamente, de forma facultativa, para o INSS para ter direito a essa aposentadoria. Ou aposentadoria não, né? Por esse salário e maternidade. Então, é importante essa questão da contribuição facultativa diretamente para o INSS. E aí, a gente também lembra que o tempo que você estiver contribuindo para o INSS e para o Canadá, ao mesmo tempo, ele não é somado, não é isso? Me explica isso. Vamos lá. Exatamente. O acordo Brasil e Canadá, ele é bem específico, então apenas aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Eu tive um filho, eu vou ter direito a salário maternidade no Brasil? Infelizmente não, né? Porque o acordo, ele não protege esse tipo de benefício. Mas eu estou contribuindo regularmente nos 2 países, eu posso pedir? Sim. Aí sim você vai poder pedir, entrar no meu INSS, fazer seu pedido tudo certinho, sem problema nenhum. Já em relação ao período que você contribui concomitantemente no Brasil e no Canadá, você não vai poder usar esse período no acordo, porque eles não será aceito. Então, se eu contribuir concomitantemente no Brasil, concomitantemente no Canadá, se eu for querer levar esse tempo ou para o Brasil ou para o Canadá, eu não vou poder. Mas se eu tiver outro tempo de serviço que não é concomitante, esse tempo sim você vai poder usar no acordo, sem problema nenhum. Aí ele será contabilizado e aí você vai receber seu benefício. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi. Deixa eu ver aqui se eu traduzir para os leigos, né? Porque a Ana falando parece tudo fácil, né? Mas na minha cabeça vira uma bagunça. Vamos ver se eu entendi isso aqui. Então, se eu contribuir para o Brasil de 2010 a 2015 e para o Canadá também de 2010 a 2015, esse tempo específico que eu contribuí para os 2, eu não posso levar de um para o outro. Eu posso levar o tempo que eu contribuí anteriormente. Então, se eu contribuir de 2000 a 2010, eu tenho 10 anos de contribuição, porque eu não estava contribuindo junto com o Canadá. Aí, de 2010 a 2015, eu contribuí para os 2. Eu continuo só tendo 10 anos de contribuição para levar para o Canadá, porque esses outros 5 anos que eu contribuí nos 2 juntos não vão ser somados. Exatamente. Na minha cabeça leiga, é isso aí, e é isso aí, e tá certo, né? Entenderam também? Se não entenderam, deixa aqui nos comentários as suas perguntas para a Aninha responder nos próximos episódios. E isso já me lembra do Pergunta do Imigrante. Bora responder a pergunta do imigrante. E neste episódio, a pergunta do imigrante vem para mim. Por quê? Porque eu já te disse, né, que eu afugentei todas as perguntas para questões previdenciárias por conta de que eu não sei responder, gente. Então, deixa aqui suas perguntas para a Aninha ter pergunta do imigrante para responder nos próximos episódios. Hoje eu escolhi aqui uma pergunta que vocês me fazem muitas vezes e eu acho que essa pergunta representa, dá para eu explicar, assim, toda a situação. É o seguinte, no vídeo Guia Rápido, tudo sobre os acordos de não bitributação lá da Contadora do Imigrante, eu vou deixar aqui o card para poder vocês verem esse vídeo para quem não viu ainda, para quem não segue também a Contadora do Imigrante, vê esse vídeo, vai lá, começa a seguir a Contadora do Imigrante, porque lá é só fiscal, né? É só Receita Federal, é só para você que quer regularizar seu CPF, que está com alguma questão, ou que quer saber, né, em que situação você anda. Mas é isso, bora lá. Eu escolhi aqui o comentário da Ana Elisa Almeida. Ela pergunta o seguinte: se moro no exterior e pago imposto no exterior, tenho que pôr no Carnê-Leão
todo mês e pagar imposto no Brasil e recebo a restituição só na hora da declaração anual no Brasil? É assim? Ou só há esse ajuste da bitributação e tal na hora da declaração anual do Brasil? Então, vamos entender essa situação. Existem duas possibilidades para esse questionamento, que é, você já fez a sua declaração de saída ou você não fez a sua declaração de saída, ou ainda, você vive no Brasil e recebe rendimentos do exterior. Na verdade, existem três, né? Primeira possibilidade, você já fez a sua declaração de saída definitiva. Se você já fez a sua declaração de saída definitiva, não tem que se falar sobre declarar para o Brasil os seus rendimentos do exterior. Para o Brasil, você só vai pagar os seus rendimentos em território nacional. Então, fiz a minha declaração de saída definitiva, nunca mais faço uma declaração de imposto de renda. Entretanto, continuo efetuando o pagamento de imposto de renda sobre os meus rendimentos no Brasil. Tenho um apartamento, aluguei o apartamento, pago 15% de imposto de renda sobre o rendimento de aluguel. Por quê? Porque esse apartamento está no Brasil. E assim funciona para todos os rendimentos. Fiz a minha declaração de saída, mas estou fazendo um freela para o Brasil, estou emitindo nota, estou recebendo pagamento de trabalho CLT, 25% na fonte retido, porque esse rendimento está acontecendo em território nacional. Essa é a primeira situação. Segunda situação, você saiu do Brasil, está tendo rendimentos no exterior e não fez a declaração de saída definitiva. Sim, a declaração é global, né? Se você saiu e não mantém nenhum vínculo com o Brasil e também não fez nenhuma declaração de imposto de renda, você tecnicamente já não é mais residente, porque depois de 1 ano e 1 mês fora, você já não é mais residente fiscal. Então, fica tranquilo, não declara nada para o Brasil que você já está caracterizado como não residente. Entretanto, se você mantém algum tipo de relacionamento fiscal ou financeiro com o Brasil que te obrigue a fazer a declaração anual, você precisa, sim, declarar seus rendimentos no exterior para o Brasil através do Carnê-Leão. Aí você vai declarar todos os meses, né, fazer todas as conversões, converter para dólar americano, para depois converter para real no 15º dia útil do mês anterior, ao mês do recebimento da receita. Tem lá na Contadora do Imigrante também um vídeo, o Carnê-Leão, onde eu mostro passo a passo como você fazer os cálculos dessa contribuição. E aí, sim, você vai contribuir todos os meses e quando você finalizar a sua declaração de imposto de renda, você vai receber a restituição referente àquela sua declaração. Mas não quer dizer que você vai receber uma restituição referente aos DARFs que você foi pagando mês a mês. Vai acontecer um cálculo geral e aí, sim, você vai ter o cálculo da sua restituição. E é o mesmo raciocínio para quem vive no Brasil e recebe rendimento do exterior. Então, você vive no Brasil, você é aposentado nos Estados Unidos. Aí, você vive no Brasil e recebe todo mês, né? Todo mês você traz dos Estados Unidos aquela aposentadoria para o Brasil. Você precisa declarar no Carnê-Leão e vai ser a mesma coisa. No início do ano seguinte, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e você vai ter restituído de acordo com o cálculo geral da sua declaração, considerando todas as suas despesas e tudo isso. É essa situação. Eu acho que eu expliquei muito bem explicado, né, Ana? Você ficou com alguma dúvida? Não, zero dúvidas. Pronto. Então, Ana Beatriz entendeu. Eu acho que você deve ter entendido também. Espero que sim. Se não entendeu, já sabe, deixa aqui o comentário que no próximo a gente responde ou eu respondo direto aqui nos comentários. Vocês sabem que eu não gosto de deixar comentário sem ser respondido. Me dá um nervoso. Eu gosto de responder comentário das pessoas. Vamos voltar aqui para o tema Brasil e Canadá. Bora lá. Me conte. A aposentadoria no Brasil, neste momento, está sendo tributada a 25%, né? Eu já sei que esse assunto voltou a ser discutido no STF, hoje, dia 22/8/2024. Não sei que dia, que horas, que ano que você está assistindo esse vídeo, mas hoje, dia 22/8, a aposentadoria e pensão ainda é tributada a 25% no Brasil. Então, se você sai do Brasil, fez a sua declaração de saída definitiva, está contribuindo, fazendo sua contribuição facultativa do INSS e contribuindo também para o Canadá, quando você se aposentar no Brasil, você vai ter que pagar 25% de imposto de renda na fonte sobre a sua contribuição, sobre o seu rendimento mensal. Então, eu pergunto para você, ainda assim, porque você me respondeu que continuaria contribuindo para os dois casos. Nessa situação atual de hoje, você ainda assim acharia vantajoso continuar contribuindo, mesmo sabendo que vai ter 1/4 da sua aposentadoria, da sua pensão retida no Brasil,
Para quem recebe 27,5% é vantajoso, mas para quem recebe o mínimo, por exemplo, que não teria nada de desconto, não é mais vantagem ainda assim levar o tempo de contribuição todo para o Canadá e de repente conseguir um valor mais alto no Canadá do que continuar contribuindo para o Brasil, ter uma aposentadoria que o governo vai ficar com 25%. Isso ainda é uma discussão, tá? Sobre aposentadorias e pensões que não entram necessariamente na faixa que você precisa declarar imposto de renda. Então, em tese, se você não precisa declarar imposto de renda, porque não é tributável, em tese também esses 25% também não seriam tributáveis. Então, essa é uma boa discussão que tá rolando aí e tem muito pano pra manga, mas eu acho que vai ser bem favorável, tá, pro segurado, porque se eu não tenho incidência de imposto de renda no salário mínimo no Brasil, porque eu vou ter incidência de imposto porque eu moro fora do país também em cima de um salário mínimo, né? Então... Exato. Diz que é inconstitucional, né? Porque cadê o princípio de que todo mundo tem que ser tributado da mesma forma? Exatamente. Somente porque eu decidi viver fora e vou ser tributado de uma forma diferente, não é justo. Exato. E isso não acontece nas outras tributações. Por exemplo, na tributação do ganho de capital pela venda de um imóvel. Você que vende um imóvel como residente ou como não residente paga os mesmos 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital que você tem na venda de um imóvel. Entretanto, o residente pode pagar esse imposto até o último dia útil do mês subsequente à venda do imóvel, enquanto que o não residente tem que pagar no mesmo dia da venda do imóvel. Mas, você está mudando somente a data. Você não está mudando o valor, a porcentagem. Então, ok, eu pago os mesmos 15%. Entretanto, no caso de aposentados e pensionistas, eu estou pagando 25%, sobre nada. Para quem não paga nada, para quem é isento, 25%. Para quem paga 27,5%, baixa para 25%. Claro que tem os outros fatores, os outros descontos que acontecem. A pessoa que paga 27,5% nunca paga 27,5%, né? Paga 22%, paga 24%, mas é difícil a pessoa pagar 27% por conta dos descontos que acontecem. Então, quem paga 25%, quem não é residente, é 25% na cabeça. Esqueça, não tem desconto nenhum e não tem nenhum tipo de restituição. Porque quando você é aposentado no Brasil, você vai declarar no ano seguinte, vai colocar lá todos os seus planos de saúde, odontológico, nota fiscal com gasto com tudo que é coisa e vai ter uma restituição. O não residente já tem essa punição de não ter nenhum tipo de restituição e ainda tem que pagar mais caro. Quer dizer, qual o sentido disso, sabe? Acho um absurdo. Isso me revolta. Revolta você também? Sim. Sim, também acho um absurdo. Então, me conte, qual é a dificuldade que o imigrante brasileiro, né, o brasileiro que foi lá viver no Canadá e está chegando a hora de se aposentar, ele precisa começar a se preocupar com isso, com essa questão de levar o tempo de contribuição. Para quem já decidiu que vai levar o tempo de contribuição, que não quer vínculo nenhum com o Brasil. Quero levar todo o meu tempo de contribuição, aumentar o meu tempo aqui no Canadá para poder conseguir um valor maior na minha aposentadoria, já que aposentando com 70 anos eu consigo uma bonificação, digamos assim, né, um aumento. Então eu decidi que eu quero trazer tudo. Todo o meu tempo do Brasil eu quero trazer para cá. A partir de que momento é que ele, o imigrante, precisa começar a se preocupar com isso? É somente na hora de aposentar mesmo? Ou existem alguns trâmites antes? Como é que funciona? Você, imigrante, que tá pensando em levar todo o seu tempo do Brasil para o Canadá, vamos fazer isso com antecedência. Não vamos deixar isso para a última hora, certo? Pois, por exemplo, eu estou no Canadá, eu sou residente no Canadá. Para pedir a aposentadoria, eu tenho que pedir a aposentadoria onde? No Canadá. Você vai dar entrada na aposentadoria no Canadá, o Canadá vai entrar em contato com o órgão de ligação entre Brasil e Canadá, eles vão conversar, o Brasil vai mandar os documentos, o Canadá vai aceitar ou não. Então, tudo isso é um processo demorado, não é um processo do dia para noite. A gente já sabe que o INSS é demorado, ele sempre, era para demorar 2, 3 dias, demora 1 ano. Então, para acordos internacionais, já temos a certeza que dura mais de 1 ano todo esse trâmite. Você vai pensar certinho, ver o que é melhor para você, consultar um advogado previdenciário, fazer o cálculo e vai falar, realmente, a partir do momento que eu tenho o direito de me aposentar, eu vou dar entrada e também vou ter ciência de tudo que eu preciso, todos os documentos, para não ter nenhuma surpresa, para também não dar margem
para eles conseguirem abrir uma tarefa. Por exemplo, faltou tal documento, abra a tarefa para essa pessoa disponibilizar o documento. Você tem 30 dias, por exemplo, no Brasil, para disponibilizar esse documento. Vai enrolando cada vez mais. Com um processo bem feito, com todos os documentos já lá no processo, nós também deduzimos que vai ser um pouco mais rápido. Então, você sempre tem que estar preparado antes. Nada pode ser feito nas pressas, porque você pode esquecer alguma coisa e aí vai ser pior. É sobre isso. É sobre não deixar para a última hora, como todo mundo faz, né? Que a gente já sabe, a gente adora deixar tudo para a última hora. Uma coisa que eu vejo aqui é o seguinte, se a pessoa já está vindo me procurar, né, a minha consultoria, a consultoria da contadora do imigrante, ela já tem uma noção de que ela precisa pensar no futuro. Então, normalmente, os brasileiros que chegam para falar comigo, eles já têm uma noção de, eu sei que se eu for voltar para o Brasil, eu preciso ter feito minha declaração de saída definitiva, porque eu vou voltar com valores, e se eu não tiver feito a saída definitiva, eu vou ser tributado. Ou pelo menos a Receita Federal vai tentar. Aí eu vou ter que contratar um advogado, vou ter que abrir um processo, vai ser um problema na minha cabeça. Essas pessoas que chegam para falar comigo, elas já chegam falando, Cíntia, aí o acordo previdenciário. Então, elas já têm uma noção. O que me preocupa são as pessoas que não têm a noção da dificuldade que vai ser, porque do mesmo jeito que tem gente que só procura o contador, só procura o advogado tributarista quando o CPF está bloqueado, quando tem algum problema, também são essas pessoas que só vão procurar o advogado previdenciário quando for a hora de aposentar, quando tiver com 65, 70 anos, aí que vai, o que é que eu faço na minha vida agora? Porque acontece muito mesmo. Então, me conta, qual é a recomendação que você dá para a pessoa, tipo, tô chegando aqui, ainda não tenho tempo de procurar um advogado, ainda falta 20 anos, não vou começar a pensar nisso agora, mas quais são os cuidados básicos que eu tenho que ter? Então, os documentos ou as senhas, eu sempre digo, quando você vai sair do Brasil, deixa o seu gov.br no nível ouro, para facilitar a vida. Então, para você que é relacionada ao INSS, a carteira de trabalho digital, todos esses recursos, quais são as suas recomendações básicas para o pessoal? Recomendações básicas, acho que vai ser bem parecido com as recomendações da Cíntia. Então, deixar tudo certinho, todos os documentos, nunca jogar uma carteira de trabalho fora, jamais, em hipótese alguma, isso é um documento oficial. Isso acontece muito, por incrível que pareça, muita gente joga a carteira de trabalho fora, não faça isso. Temos a carteira digital? Temos, mas ela ainda é um protótipo. Ela está funcionando, mas ainda tem muitos erros. Então, melhor não fazer esse tipo de coisa. Deixar sempre tudo atualizado, RG, CPF, porque nós sabemos que o Brasil requer RG sempre atualizado, que ele vence, né? Então, deixar tudo certinho, comprovante de endereço sempre, conta, se você tiver conta no Brasil, tudo certinho. E também, claro, se você tiver uma pessoa de confiança no Brasil, sempre deixar uma procuração para essa pessoa, caso você precise de alguma coisa urgente, essa pessoa poder ir lá assinar por você, para você não ter nenhum tipo de imprevisto e não ter que sair correndo do Canadá para o Brasil ou algo do tipo. Então, sempre deixar tudo o mais alinhado possível, ter todos os comprovantes. Se você estiver recolhendo como facultativo, você está gerando a guia, deixa todas as guias guardadas, deixa os comprovantes guardados, que pode sim haver um erro no site do INSS e aí não constar esses períodos. Então, a gente sempre tem que deixar todos os documentos que são importantes guardados e arquivados. Importante, me diz uma coisa, se for um canadense indo morar no Brasil, você também atende esse pessoal? Como é que tá seu inglês? Tá afiado? Pode deixar. Mas sim, se você quiser saber mais sobre a Previdência do Brasil, pode entrar em contato comigo que a gente conversa, sem problema nenhum. Reafirmando, reiterando, os contatos todos da Ana estão aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo aqui no YouTube, para quem está vendo nas outras plataformas, vem aqui no YouTube, dá um oi pra gente, conhecer a nossa cara, deixar uma curtida, um comentário e pegar os contatos da Aninha que estão aqui. Os meus contatos também, se você está com questões fiscais, meus contatos também estão aqui na descrição do vídeo, tá? Vem cá conhecer a gente. Vem dizer um oi. E vai dizer um oi também lá no nosso Instagram. Também temos uns Instagram muito bonitinhos. Eu acho meu Instagram muito fofo. Todo roxinho. Eu acho ele muito fofo. Você não acha o seu Instagram fofo, não, Ana? Eu acho o meu maravilhoso. Eu acho. Tem muita informação muito legal. A Aninha, todos os dias, praticamente, está lá postando informações importantes sobre os acordos, não só Brasil e Canadá, mas
dos outros países. Já tem muito material lá no Instagram da Ana. Vai lá, dá uma olhada. Ana Beatriz HDV. Ó, vai lá na Contadora do Imigrante, @Contadora do Imigrante. Eu vou deixar o contato da Ana Beatriz lá. Eu vou fazer um post conjunto com você, Aninha. E aí as pessoas vão lá ver, porque Contadora do Imigrante é mais fácil. Esse sobrenome Hayasaki, esse sobrenome seu veio de onde? Me conte. Meus bisavós vieram do Japão. Exatamente. Então, esse sobrenome é japonês. Olha só. E você sabe falar japonês? Não? Não. Nem uma palavrinha assim? Nenhuma palavrinha. Não. Nada? Nadinha. Tá bom. Pois é. Então, seus bisavós é que são os imigrantes aqui, né? Nessa Exatamente. conversa. Tá vendo? Eu sabia que tinha um pezinho de imigração aqui. E eles chegaram aonde? Em São Paulo? A cidade em específico eu não lembro, mas foi no interior de São Paulo. Eles já tinham o filho mais velho e meu avô nasceu aqui no Brasil já. Ah, seu avô já é brasileiro. Meu avô já é Entendi. brasileiro. Isso explica esses seus olhinhos assim, puxadinhos. Exatamente. Os meus também são, mas os meus são de índio. Os seus são de orientais. Aninha, terminamos por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou muita coisa aqui. Deixe seus comentários, como eu já disse. Curta, compartilha com todo mundo. Todo mundo tem que saber. Dica boa, dica compartilhada. Aninha quer deixar um recado aqui para os nossos imigrantes que estão nos assistindo e nos ouvindo. E chamar para o próximo episódio da semana que vem, que vai ser sobre o quê mesmo? Qual vai ser o acordo? Claro, podemos falar sobre Brasil e Japão, Brasil e França, Brasil e Alemanha. Olha, vamos pegar a inspiração dos seus antepassados e vamos falar sobre Brasil e Japão no próximo episódio. O que é que você acha? Combinadíssimo. Brasil e Japão. Próximo episódio, brasileiros que estão aí no Japão. Fiquem ligadinhos aqui. Você que não se inscreveu ainda aqui no canal, só está inscrito na Contadora do Imigrante, tá perdendo tempo. Tá fazendo o quê? Olá, vem cá, se inscreve aqui e segue nós. Se despede aí da galera, Ana. Pode deixar, vou me despedir. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Venham escutar, olhar a gente pelo YouTube. Façam tudo, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, que é muito importante. Porque todo mundo sempre tem um amigo que mora fora do país, não é verdade? Então já compartilha com ele e venha se informar. Porque apesar de eu estar falando sobre acordos internacionais, isso também pode servir para você no futuro. Vai que um dia você quer virar um imigrante, não é mesmo? Pois é, pois é. O Brasil parece que está todo saindo, porque, meu Deus do céu, cada vez mais imigrantes. E, inclusive, vou falar aqui também com especialistas, advogados especialistas em vistos, tá? Fiquem ligados que vocês vão gostar bastante. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!